trago a oportunidade para fazer a leitura da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Veio Jesus. Só a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma certa vez estava conversando com o pastor Benson aqui. Só queria fazer uma menção do que o Senhor fez através da irmã Glaucia. Uma vez estava conversando com ela e ela falava da timidez dela, mas ela falou assim: se o Senhor me usar, eu vou e falo. Eu vou falar uma coisa aqui para a igreja, irmãos. Eu não me preocupo em falar língua já. Agora eu sei como Deus fala. A irmã Glaucia não falou em línguas, falou? Mas Deus falou. Então eu trago aqui, eu não vou dizer ensinamento porque eu não sou pastor, mas que possamos, irmãos, aprender que Deus fala não só quando a pessoa fala línguas, não. E eu vou falar assim, tremendo e temendo diante do Senhor, que isso sirva de lição para a igreja, porque tem gente que crê só quando alguém fala em línguas. Não é nenhum desabafo, é porque tornou-se um vício dentro da igreja, irmãos. Deus só fala quando alguém fala em línguas. Mas Deus falou aqui através da irmã Glaucia. E honra e glória para Jesus Cristo. Só da igreja com a paz do Senhor. Agradeço a oportunidade. Vamos ler aqui segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler 7 versículos. Tenha um pouco de paciência, vamos ler aqui. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Segunda Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Verso 5. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Verso 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Amém. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem mais precisa de oração? Em minha casa. Olha, amado Pai Santo, Pai querido, Tu és fiel e todo-poderoso, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Perdoa os meus pecados, fica conosco. Essa é a oração que eu te faço no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Deus, vive e reina para todo sempre. Amém. Convido também a nossa irmã Nazaré. Permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui. Permanece aqui, ó Senhor, permanece aqui, ó.
do Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer. Porque o nosso Jesus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é cheiroso, Ele está aqui conosco. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu vou deixar lá em Jeremias, é o 33 e o 3, que diz assim: clama-me que te responder-te-ei, que mostrarei coisas grandes que ainda não sabes. Aleluia. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Havia suprimento. Aleluia. Glória a Deus. Eles começam a agir e o exército que veio destruir não foi para trazer alimento. Esses leprosos que fazem barulho e o exército foge e tudo deixou. Cuidando dos seus, se a Maria se alegrou, fez por você preocupado com coisas tão pequenas, como se Deus não pudesse resolver. O Deus do passado não mudou. Tinha 2 filhos e uma dívida para pagar. Ela vai ao profeta e diz: o credor está querendo os meus filhos levar. O profeta pergunta: que tens em casa? Um pouco de azeite, faz emprestados, leves toma, e todo o azeite vende e paga a tua dívida, e viva do que sobrar. Vejo você preocupado, Aleluia. com coisas tão pequenas, como se Deus não pudesse resolver. O Deus do passado não mudou, é o mesmo. Aleluia. Creia e descanse, Ele vai te socorrer. Glória a Deus. Santo é Deus e grande é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Joquebede amava o seu filho, mas por muito tempo não pôde esconder. Ordem de Faraó, tendo a criança nascido, menino deveria morrer. E no seu estilo, quando coloca o menino, deixa o menino no rio. A filha de Faraó, o menino achou, chamou a mãe do menino pra tomar conta dele.
Eu convido também a nossa irmã Evilene. Graça e paz para a igreja. Amém. É muito interessante o que está acontecendo. E o nosso irmão Rachid acabou de falar aqui, é o presbítero, né? Rachid, né? Não. Porque Deus, ele fala de várias formas, né? E na semana retrasada eu fui para um lugar que fui chamada e a missionária ficou doente. E aí eu que fui assumir o lugar dela. E a palavra que Deus colocou no meu coração para falar à igreja, que não adianta falar em mistério, pular dentro da igreja e não ter o amor. E não ter o amor. Né? Então a gente vê que é um hábito já de falar em mistério. Deus ele não precisa de muita coisa para Deus agir e fazer o que ele tem que fazer em nossas vidas, não. Porque o que vai prevalecer é o amor. Se não tiver o amor, nada é feito, tudo é em vão. É você olhar para o seu irmão com um olhar de amor que nem Jesus fez, que ele nos ensinou. Não é olhar aparência, mas ter um olhar de Jesus Cristo como ele fez em cada um, que ele não julgou ninguém, nenhum, né? Mas ele olhou com amor, com misericórdia. Aleluia. Então é isso. Viu? E a passagem que Deus colocou no meu coração foi aquela passagem ali quando Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana. Porque aquela mulher samaritana ali, para ela pegar água no poço, tinha que ter um horário. Né? Para ela pegar água no poço ali. Por quê? O samaritano se dá com o judeu. Mas Jesus sabia, né, que chegou na vida daquela mulher que era desprezada pela sociedade, porque não mudou o dia de hoje não, continua do mesmo jeito, né? Mas Jesus chegou na vida daquela mulher, porque Deus ele faz como ele quer, ele opera como ele quer, ele faz como quer na vida de cada um de nós. Quem é que vai entender o trabalhar dele em nossas vidas? Ninguém entende não. Às vezes eu digo, Senhor, nem eu mesmo entendo o que tu faz na minha vida. Eu faço sorrir. Porque se a gente for tentar entender, vai ficar louco. Porque não entende. Mas você tem a convicção que Deus é na sua vida, independentemente de religião, de placa de igreja. Aleluia. Glória a Deus. Viu? Independente. Confie que Deus está na sua vida. Aleluia. Porque se ele não estivesse na vida de cada um aqui de nós não estaria respirando, porque o fogo de vida é dele. E olhar, irmão, ter convicção. Porque mesmo assim, a gente tem que aprender. E ali o Senhor me deu essa palavra para dizer, tem que naquela igreja de tudo, né? Tem gente que não gosta, né? Não precisa dar a verdade e falar a verdade. Tem que começar por mim. Né? Cada um de nós, pelos líderes, tem o amor. Sabe por quê? Porque quem sustenta o tempo é os irmãos. E aí é que você tem que abraçar mesmo. É isso. Nós estamos muito acomodados. Né? E muitas vezes, meu Deus, eu não vai casar daquela irmã. Vou saber como é que ela está. Estou falando para mim também aqui. Quando a palavra está falando para mim, Milene. Para todos nós. Né? É para todos nós. E muitas vezes a gente não faz. E eu estou assim agora, Senhor, tu falar comigo, aonde tu mandar eu vou.
né? E sabe que a casa estava aqui, o Senhor me inquietou para chegar aqui. Eu cheguei aqui, quando foi a mesma coisa. E eu estou assim, obedecendo ao Pai. Glória a Deus. Que Ele é dono da minha vida e da sua vida. E o Senhor se fez presente, está se fazendo presente dentro de cada um. Porque o tempo é eu e você. É nós que temos se derramar da nossa adoração. Que é nós. Cada um está aqui, cada um tem um jeito de adorar o Senhor. Calado, entendeu? De várias formas. Entendeu? Como dentro da nossa casa, nós adoramos o Senhor, conversamos com Ele. Todo dia, toda hora que você cantar, você está conversando com o Senhor. E não vamos olhar a aparência. Mas Deus é que conhece cada um de nós, irmãos. Aleluia. Dentro de nós. No íntimo, só Ele que sabe. Ele falou para Samuel ali, em termos de que um profeta viu a vista daquele menino, de Davi, né? Quando ele foi ali, e olhou o tamanho de Davi ali, quando ele escolheu Davi. Já tinha escolhido Davi para reinar. E ele olhou a aparência dele. Mas o Senhor não vê a aparência de Deus, Ele não vê a gente como me vê não, viu? Ele não vê não. Aleluia. Glória. Não vê de jeito nenhum. É o nosso caráter, é a nossa intimidade, é o nosso dentro de você, a nossa sinceridade para com Ele. É dessa forma. Viu? E que sirva essa lição hoje, que nós podemos botar dentro de nós, que o Senhor é conosco na vida de cada um, independentemente, irmão. Independente, viu? Independente. E é dessa forma, só Ele que tem o direito de nos lugar, só Ele. E nós precisamos botar em prática e aprender, e ter convicção, né? Eu agradeço aqui a oportunidade, já está dado, né? Mas foi a palavra que eu estava ali sentada e que o Senhor colocou no meu coração. Porque nós precisamos, a gente aprende, mas podemos ensinar também, né? Como é que é a situação em nossas vidas. Cada um tem um mistério com Deus. Cada um diferente, não importa. Né? Então a gente tem que chegar aqui e ter o amor, a sabedoria de falar para nossos irmãos, para nós. Né? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vamos orar pelos dízimos e oferta e a nossa irmã Rebeca vai louvar, amém? Curve vossas cabeças. Soberano Deus, justo e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, Pai, te apresentando, Deus dizimista, Senhor, os ofertantes, Pai, da tua casa, Senhor. Deus, eu também quero te apresentar, Pai, aqueles que sentem desejo, Deus, no coração, Senhor, mas no momento não tem condições, Deus. Senhor, venha suprindo, Pai, todas as nossas necessidades espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a cada dia venhamos, Senhor, a te buscar, Deus, mais e mais, Senhor. Deus, entre dentro dos nossos lares, Senhor, coloque no lugar, Pai, o que estiver fora do lugar, Senhor. Visite nossa geladeira, Pai, nossos guarda-roupas, Senhor, aleluia, nossos armários, Senhor, tudo aquilo que está faltando, Pai, que o Senhor venha suprir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, é o que te pedimos, Deus, já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Da igreja do Pai do Senhor. Amém. Vou deixar para a nossa meditação em Salmos 117 e o 2. Pois grande é o seu amor para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém.
missionária Tamires para deixar uma saudação. Glória, aleluia. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias lá no Evangelho segundo escreveu João, de capítulo 4, quando a irmã Emiliane fala sobre a mulher samaritana. Eita, Jesus, está estudando essa passagem. Mas se tua filha deixar, tudo bem. Depois ela foi ali, mudou outros termos. E amém. Deus é fiel, né? De capítulo 4 e de versículo 4 que diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário para Cristo. Era necessário para os projetos dos céus. Era necessário para o reino. Era necessário porque estava dentro do propósito de Cristo. Passar por Samaria, naquele dia, naquele horário, um horário desfavorável, porque como é que aquela mulher ia pegar água ao meio-dia? Não era horário dela pegar água. Mas a gente tem que ter um cuidado tão grande de falar dessa mulher, porque é uma mulher cheia de dores, é uma mulher cheia de feridas, é uma mulher frustrada, é uma mulher abalada, é uma mulher que vive traumas, conflitos, rejeições. E Jesus sabia, porque Jesus, Ele conhece, me conhece, Ele conhece o nosso íntimo. Alguém conhecia a história daquela mulher de ouvir falar. Alguém conhecia a história daquela mulher por conta de um erro que ela tinha cometido. Mas Jesus é diferente do ser humano. Jesus, Ele não conhece a gente por capítulo. Jesus, Ele conhece a gente pela história completa. Porque quem escreveu a história é Ele. Aleluia. Quem é o autor da nossa história é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Alguém conhecia capítulo. E por um erro daquela mulher sobrevém tanta calúnia. Só basta alguém saber de uma falha nossa, para daí começar as calúnias. Aquela mulher, ela ia de meio-dia porque ela não queria mais ouvir aquelas palavras que doía. Nós temos dores internas, nós temos dores ocultas, nós temos traumas vividos, nós temos situações que ainda nos abala, que ainda abala a nossa estrutura. Tem situações que alguém traz à tona, que um dia nos envergonhou. Mas eu conheço um Jesus que Ele dá ordem aos discípulos: olha, vai para a cidade comprar comida, porque Ele gosta de ter particular comigo e com você. Glória a Deus. Jesus, Ele queria ter um diálogo com essa mulher, porque Jesus gosta de dialogar comigo e você. Jesus, Ele não é aquele que gosta de espalhar algo sobre a minha e a tua vida, porque não é preciso, porque Ele conhece o meu levantar e o teu levantar. Ele sabia que aquela mulher tinha uma história de frustrações em relacionamentos. Eu fico imaginando a cena de Jesus sentado no poço. E já vem aquela mulher, bate logo medo. Porque quem vive em cenário de difamação, quando vê alguém, o coração cai. Eu imagino aquela mulher dizendo: eu já vim esse horário para não ver ninguém. Aleluia. E tem justamente um homem ali no poço. O que aquele homem está fazendo ali, mas ela não sabia que o céu já tinha determinado o encontro. Porque muitas das vezes é necessário Jesus passar na minha e na tua Samaria, porque a gente está ferido, a gente está frustrado, a gente está com dor, a gente está
um Jesus que ninguém pode impedir dele me visitar e te visitar. Eu conheço um Jesus que vai muito além de decretos de homens. Ele vai muito além de ditaduras de homens. Ele vai muito além de leis antigas para ter encontro comigo e você. E Jesus começa ali a ter um diálogo com aquela mulher. Ele diz: olha, se tu soubesse quem eu sou, tu me daria água, tu me pedirias, eu te daria. Glória. Glória a Deus. Jesus precisava marcar encontro com aquela mulher para ela conhecer a luz. Jesus precisava marcar encontro com ela naquele poço, naquele horário desfavorável, naquela situação inusitada para aquela mulher. Jesus precisava, sabe por quê? Para aquela mulher conhecer o amor de Deus. Glória a Deus. Ela procurou em homens aquilo que só o céu preenche, que é o vazio. A Bíblia diz que ele começa a ter aquele diálogo, mas chega um momento que Jesus vai tocar em algo que é fere, vai tocar em algo que dói, vai tocar em algo que envergonha. Aí ele diz assim: olha, vai chamar teu marido. Mas eu não tenho marido. Dissestes bem. Aquela mulher, ela não mentiu para Jesus. Aquela mulher, em meio a um diálogo que para ela Jesus era um estranho, ela poderia contar qualquer palavra. Aí ele diz: dissestes bem. Tivesse 5 e esse que tu tá também não é o teu. Aleluia. Glória a Deus. Aí aquela mulher disse: paz, vejo que és profeta. Às vezes é necessário Jesus visitar a minha e a tua Samaria. Às vezes é necessário acontecer algo na minha e na tua história de vergonha. Às vezes é necessário algo nos causar dor. Porque Jesus não vê a gente como os homens veem. Jesus não vê a gente como a sociedade vê. Para alguém a história daquela mulher não tinha mais jeito. Mas para Jesus sempre, em um cenário de calúnia, de vergonha, de difamação ou de algum erro mesmo, Jesus sempre tem uma vírgula. Nunca é um ponto final. Para quem o projeto tem uma história, para quem o céu tem algo, Aleluia. Glória. nunca é um ponto. A vida daquela mulher é um cenário de vergonha, mas para o céu, aquela samaritana, aleluia, precisava ser curada de dores. Cristo precisava tratar de dores, de algo no profundo. Quantas das vezes a gente chega num culto como esse, cheio de trauma, cheio de dores, Glória a Deus. e por algum erro, por alguma falha nossa, alguém passar nossa vergonha na cara. Mas Cristo te trouxe aqui nesta noite, assim como ele disse para aquela mulher: olha, os judeus dizem que o lugar para adorar é lá em Jerusalém, os meus pais dizem que é aqui. Aí Cristo diz assim: olha, nem lá nem cá, está chegando o dia Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. que Deus está procurando os verdadeiros adoradores para o adorar em espírito e verdade, porque Ele é espírito. Aquela mulher estava presa às antigas
Ele ainda quebra jugo. Ele ainda quebra fardos pesados da nossa costa. E Ele diz assim: olha, fica livre desses traumas, fica livre dessas dores, porque eu não te julgo. Eu não sou o homem, eu não sou os juízes da terra, eu sou o Senhor dos senhores, o juiz dos juízes. Aquela mulher saiu daquela conversa, menina, curada. Curada de alma, curada de espírito, porque muitas das vezes a nossa enfermidade é interior, devido a tantas feridas, a tantas dores, a tantos medos, a tanta rejeição. Se fosse no culto de hoje, ninguém queria sentar perto da mulher samaritana. Se fosse nos dias de hoje, também ninguém queria vir para o culto com ela. Ninguém queria sentar com ela para conversar por conta da fama. Ei, não deixa de conversar com alguém por conta de conversa de alguém. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu conheço o íntimo, eu conheço a história, eu conheço o profundo da alma. Sai daqui curado nesta noite. Sai daqui curado de alma e de espírito, porque o céu ainda te justifica. O céu ainda justifica eu e você na terra. Amém? Eu agradeço a recompensa. Nosso irmão Edson vem louvar. Glória a Deus. Salve todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Confesso que hoje quase que eu não vinha. Estou meio querendo ficar doente, né? Também eu vim da casa da mãe da minha esposa também. Aí cheguei um pouco tarde. Peço perdão aos irmãos por ter chegado essa hora, né? Eu vou deixar um versículo no livro de Jeremias. Jeremias 1, versículo 5, e vou terminar no 8. Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos adorar e agradecer o nome do Senhor neste lugar. Peço que os irmãos me ajudem. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Abra sua boca nesta noite. Pedradas eu sofri minha vida, aumentando as feridas, fez sangrar meu coração. Pedrada, quanto mais pedras jogavam, o grande monte se formava, limitando ainda mais o meu viver. Sozinho, solidão é insistente, e eu não entendia por que isso aconteceu. Resposta, logo o Senhor me deu. As pedras que fez este monte, quero que você entenda, fique mais perto de Deus. Foi pra ficar perto de Deus que pedradas recebi. Grande foi minha surpresa quando olhei no espelho, marcas nenhuma vi. Ao chegar perto de Deus, o Senhor me restaurou. Ó, benditas pedradas, elas não me destruíram, somente me ajudou. Abra sua boca nesta noite, glorifique o nosso Deus. Agradeça a Ele neste lugar. Aleluia. Ele está aqui ouvindo você, adorando a Ele. Glória a Deus. Pedradas que formou-se um grande monte, hoje serve para outros chegarem perto de Deus.
isso. Modelei a escada, facilitando a subida, pra melhor chegar a Deus.